Muito boa noite. Nós aqui no Frente a Frente hoje vamos falar de política. Você sabe que política destina a sua vida, ou seja, a educação do seu filho, a casa onde você mora, e é assim que temos que entender. Nós estamos agora passando uma fase muito sensível. Pessoas nas ruas pedindo exatamente contra as eleições, o processo de transição em andamento. Hoje, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, nomeou os últimos integrantes desse grupo de transição, da transição, uma indicação ali de um projeto de 31 ministérios, ou seja, de um lado, a transição andando e de outro, protestos nas ruas. Todas as manifestações devem ser respeitadas, porque se trata de uma expressão da sociedade, então é exatamente este um momento sensível, pré-posse, que estamos vivendo. E hoje, aqui nessa conversa, nós estamos com o deputado Pedro Vixay. O Pedro Uczay, né? Isso. Nome bonito, né? Sei. Qual a origem do nome? Ucraniana, descendência ucraniana para a Polônia, minha mãe Malinsky, que vem para o Brasil. Pois é, o deputado Pedro Uczay, ele está indo agora para o 4º mandato federal, já tem 13 mandatos federais. Foi deputado estadual e prefeito de Chapecó, ou seja, muito experiente na política e vai ser uma boa conversa, até porque o deputado é integrante desse grupo de transição. É um novo momento na política. Deputado, nesse novo momento da política, como é que o senhor está encarando aí essas manifestações em todo o país? Manifestações grandes, né? Olha, José Maria, uma alegria, uma honra partilhar contigo esse diálogo e dizer, uma coisa é a manifestação, a mobilização do ponto de vista democrático. A outra é utilizar do preceito democrático, da livre manifestação, para tentar destruir a democracia, acabar com a democracia. Eu acho que há um fio divisor. No Estado democrático de direito, é dentro desse marco que você se manifesta, reivindicando, lutando por terra, ou por direito, por saúde, por educação, por casa, por desenvolvimento do país, por inclusão social, luta por meio ambiente, luta pela causa animal, ou seja, tu luta por uma cultura de direitos. Agora, quando tu faz uma manifestação que, para mim, rompeu com esta perspectiva, quando ela quer romper com o Estado democrático de direito e propõe a supressão da própria democracia. Então, tu utiliza com o discurso da manifestação livre para destruir a própria democracia. Eu acho que esse é o limitador e que nós não concordamos. Não concordamos, não apoiamos esse tipo de manifestação, porque ela não aceita o resultado democrático, soberano e sagrado e secreto do povo brasileiro. Por quê? Faz manifestação em quartel para defender intervenção militar, ditadura militar, e os deputados federais que se elegeram com aquela mesma urna, e os governadores que elegeram com a mesma urna, os deputados estaduais. Mas o PL pediu a anulação das eleições, né? Mas parece que o Costa Neto já recuou disso, que aquele relatório é obsoleto e que eles ainda não concluíram os estudos. E não vão concluir estudo nenhum, de fraude nenhuma de eleição, porque se legitimou pelos mesários lá em cada urna individual no Brasil inteiro, se legitimou no reconhecimento das instituições responsáveis pelo processo eleitoral e se legitimou pelo mundo inteiro, reconhecendo a democracia brasileira, reconhecendo como exemplo. Você viu nos Estados Unidos quantos dias está demorando para contar lá os votos proporcionais? É um outro processo, totalmente diferente. Deputado, então, mas por isso que nós criticamos essas manifestações, que elas, quando querem destruir a democracia utilizando do preceito democrático, é acabar com o Estado democrático de direito. Não pode, é crime. Pois é, deputado, o senhor é do PT e é da tradição do partido, é da história do partido, manifestações, apoiar manifestações, defender manifestações, fazer manifestações. E o Brasil viveu, assim, grandes momentos de manifestações. Eu poderia citar, assim, na história recente do Brasil, a grande manifestação popular que foi crescendo pelas diretas já, né?
Aí depois impeachments, vários impeachments, inclusive do Collor de Mello, da ex-presidente Dilma, e agora mais uma manifestação. Desta vez o PT não está nessas manifestações, mas não é para se respeitar o direito de fazer a manifestação? A gente não está vendo quebrando nada, não está agredindo ninguém, são manifestações. Mas a manifestação, enquanto tal, não é problema. É o conteúdo destas manifestações, é a finalidade destas manifestações. No Direta Já, era romper com o autoritarismo e a ditadura e defender democracia, participação popular, democracia representativa e democracia direta. Mas é que esses manifestantes querem a mesma coisa. O que eles querem? Romper com a ditadura. Agora é o inverso. Agora eles acreditam. Agora eles querem intervenção militar. Uma pressão grande do judiciário. Né? Estado moderno convive nesse Estado moderno de Montesquieu e tudo. Executivo, legislativo e judiciário. Em harmonia e autonomia e independência. Eu acho que essa é a construção. Bolsonaro quer acabar com o judiciário. Tentou ofender o Congresso Nacional nesses 4 anos que é governo. Então, ele vive contraditoriamente entre a institucionalidade, participando de eleições 28 anos, 30 anos, e, ao mesmo tempo, defendendo ditadura, defendendo torturador, defendendo ditadura, autoritarismo, totalitarismo, fascismo. Portanto, esse é o marco divisor que a sociedade brasileira não pode comungar, não pode aceitar. Por isso que quando o Alexandre de Moraes, como ministro, diz livre manifestação, ok, mas quando quer romper o Estado democrático, isso vira crime. Por isso que vão responder criminalmente, porque não querem aceitar a democracia, o jogo democrático. Quando ganha, aceita o jogo democrático. Quando perde, não aceita. Esse é o rompimento. Por isso, não é nesse princípio que as manifestações sejam legitimadas do ponto de vista legal e ético e político, porque eles querem romper com o sistema político, romper com o Estado democrático de direito, romper com a democracia. Em nome da democracia? Não, isso é crime. Por isso que nós tem profunda diferença de natureza, tanto dos golpes, que para ti é impeachment, para mim é golpe contra a presidenta Dilma, mas isso é compreensão e interpretação, e nós vamos para a rua defender a democracia e a legitimidade do voto soberano de 54 milhões de brasileiros que escolheram a Dilma, que escolheram a presidente, gostando ou não. Como agora, mais de 60 milhões escolheram o presidente Lula e será o presidente, será empossado com muita festa na própria democracia. Como, deputado, o senhor traduz, o senhor explicaria, porque é interessante, porque a história é sempre contada pelos vencedores, né? Mas como o senhor traduz, o senhor conta a história destas eleições? O senhor já participou de várias eleições, várias disputas, inclusive para prefeito, que só quem sabe como uma disputa, a prefeitura de uma cidade, a disputa é forte. Como é que o senhor contaria a história dessas eleições? Uma eleição que polarizou, que define um projeto político ultra neoliberal, que foi a grande agenda de Paulo Banqueiro Guedes, que eu chamo aqui no Brasil, que aumentou a desigualdade social, aumentou o sofrimento humano, um governo que conviveu com a negação da ciência e da experiência histórica, referência mundial, de campanhas de vacinação do Brasil, defendendo a vida, um presidente que não se sensibiliza com a pandemia, não, é muito mais grave que isso. Não é que não teve sensibilidade, ele patrocinou com racionalidade política a proliferação de um vírus, Você acha que isso interferiu, né, Câmara? Eu achei tão distante. Com certeza interferiu no resultado e no número de mortes. No número de mortes nesse país, quase 700 mil, se somos 3% da população brasileira, 3% da população mundial, e 11% das mortes no país, aglomeração, não uso de máscara, não levar a sério e coordenar uma equipe de crise sanitária. Pelo contrário, deixou o prefeito se virando, o governador se virando, e ele aglomerando, e até hoje ele diz que não se vacinou. Que referência? Está lá a poliomielite. Milhares de crianças não estão se vacinando, está diminuindo
o índice de vacinação no Brasil quando já tínhamos eliminado essas doenças e está retornando pela irresponsabilidade e por crime. Por crime, 9 crimes identificados. Na história da eleição, o senhor acha que isso foi determinante? Foi o grande debate? Bolsonaro foi derrotado pela forma como lidou com a pandemia e com a vida dos brasileiros. Foi derrotado pelo aumento da desigualdade social, com inflação, com diminuição do poder aquisitivo de trabalhadores e trabalhadoras. Foi derrotado porque quis romper com a democracia e juntou os democratas brasileiros junto com a esquerda, junto com o centro, inclusive direita, setores de direita liberal, democráticas, apoiaram o presidente Lula, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que nós éramos adversário político. Foi uma espécie de frente, né? Uma frente ampla, uma frente que defendeu democracia. Os dois candidatos, Lula e Bolsonaro, têm a mesma pegada, né? Os dois são muito populares, né? São populares, têm uma relação com a massa, e eu acho que isso, por isso mostra a força que constrói linguagens para a sua base social. Agora, com tudo isso, de Bolsonaro também, Júlio, faz mudança constitucional, muda a Constituição, cria auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, auxílio gás, auxílio Brasil de R$600, monta orçamento secreto, né, um escândalo nesse país, em plena campanha eleitoral, monta sede eleitoral, toda uma estratégia, fake news, pega aí o custo da campanha dele no segundo turno, quanto arrecadou, e assim perdeu. Porque foi um governo ruim para o povo brasileiro. Foi um vexame mundial a relação internacional, comércio internacional. Eu vi ruralista xingando ele quando a China deixou de comprar 100 dias nas exportações de carne bovina, porque xingou a China. Então, na área ambiental, um desastre mundial. Na área de comércio internacional, um desastre. Na relação internacional, um vexame, está aí a presença do presidente Lula na COP27. Os números mostram um Brasil recuperando a economia de forma até mais rápida do que a média mundial, né? Mas mostra a estagnação econômica agora, de agosto para cá, aquele voo de galinha. A inflação aumentou. O voo de galinha, patrocinado pelas políticas públicas, né, do Auxílio Brasil, etc., os auxílios, agora já mostra estagnação e decrescimento. Pega o mês de agosto para setembro, já o PIB caiu mais de 1%, 1,3%. Então, mostra o quê? Um projeto que não tem um projeto de desenvolvimento para o país, de crescimento sustentável. Nós precisamos construir uma política econômica que diminua a desigualdade social, que produza inclusão produtiva, trabalho, emprego, distribuição de renda para construir um mercado de massa nacional. Nosso estado de Santa Catarina está bem economicamente, se comparado com o estado, porque está voltado para a exportação. Nós temos que voltar para a exportação, sim, mas também para o mercado de massa nacional. E só isso é possível aumentando o emprego, aumentando a renda dessa massa salarial para ter um mercado de massa, um mercado de consumo de massa nacional. Esse tipo de discurso que o senhor está fazendo, e é forte, um discurso forte, também há uma contrapartida e encontra uma contrapartida no discurso forte da futura oposição, o grupo que apoia o presidente Jair Bolsonaro. Não era um momento de apaziguar, fazer a situação política no Brasil ficar mais calma, mais tranquila, ou vai ser assim mesmo durante todo o governo Lula? Precisa consultar a oposição como é que eles vão lidar. Eu acho que nós não temos essa governabilidade. É uma curiosidade, é uma oposição nova, né? Eu, pessoalmente, não falo pela minha bancada, não falo pelo meu partido. Eu, pessoalmente, todos os crimes cometidos pelo Bolsonaro têm que ser punidos. Para mim é isso. Senão, tu não cria uma cultura de respeito às leis e à Constituição. Se ele rompe com isso, ele tem que ser responsabilizado, como da pandemia. Tem que fazer justiça com os milhões de brasileiros que perderam ou ficaram sequelados. Perderam as vidas, como de sobrinho, de irmão, de parentes, de tantos amigos meus. Segundo, tem que responder por qualquer crime contra o Estado Democrático de Direito. Isso para nós é fundamental. Então, nós queremos, sim, fazer governo, nós esperançar esse país, e somos governo agora a partir de janeiro. Mas os crimes cometidos não devem ser colocados embaixo do tapete. Se isso acirra a oposição ou não,
ou diminui a oposição, porque setores que apoiaram e votaram no Bolsonaro querem manter na linha da democracia, da Constituição e do direito, e do Estado Democrático de Direito. O senhor já está há 12 anos, né? Sim. Aqui na Câmara Federal. E durante esse período aí nós vimos vários governos, né? Sim. E quando eu digo vários governos, um presidente da República, às vezes tem fases diferentes no Congresso de apoio. O Bolsonaro foi assim, né? Começou com uma base, terminou com outra. Eu nunca vi esse grupo agora que vai entrar na oposição. Qual é a sua expectativa do PL oposição? Nós vamos isolar, com certeza, a sociedade brasileira vai isolar a extrema-direita. Eles têm 200 votos, eu acho. 200 vai ficar menos, porque tem muitos deputados de direita que querem ajudar o Brasil, que querem ver o Brasil dando certo. Se colocar esses aí, chega a 300. Mesmo da direita. Agora, a extrema-direita, mesmo do PL, que tem 99, uma parte deles não é extrema-direita. Conviveram, vieram dos partidos do Centrão, que foram e conviveram com o PL, porque foi o presidente Bolsonaro que se aliou com o Centrão e foi para o PL. Então, na conta de vocês, a oposição terá o quê? 100 votos? Não, poderá ter em determinadas situações 200, 200 e pouco. Eu imagino 200. Pode chegar a isso. Agora, por outro lado, uma oposição ostensiva, agressiva, que quer romper com a democracia, vai ficar minoria. Na verdade, 200 votos na Câmara, né, de oposição não significa que os outros 513, né? 313 daí. 13 seriam governistas, né? Ali tem o pêndulo, um meio aí que vai de um lado para o outro, né? E vai ser uma legislatura bem equilibrada, bem apertada. Eu acho que a democracia faz parte de respeitar o executivo que ganhou as eleições e cumprir o seu programa de governo. Eu acho que aí, nesse caso, até o Lira teve uma postura dizendo, agora mudou a lógica da democracia, definindo um novo governo, que o novo governo define a pauta de transição e a pauta futura aqui, nesse período de transição. Ou seja, mudou a correlação de força no executivo. E é evidente que a relação do executivo com o parlamento dá para discutir projetos, dá para discutir propostas e ter mais do que 300 em muitas votações. Em outras, nós vamos precisar de maioria simples. Então, oposição, bem-vindo, o povo decidiu. 4 anos atrás, elegeu o Bolsonaro, nos elegeu de oposição. 4 anos depois, o povo brasileiro não gostou do governo Bolsonaro, né? Produziu muito sofrimento ao povo brasileiro, principalmente quem vive até 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, junto com a pandemia, etc. Aqueles que também defendem a questão ambiental e assim por diante. O povo escolheu presidente Lula. Eu vou para a base do governo e aqueles que eram da base do governo, parte deles vai para a oposição. O senhor admite que será um governo complicado, né? Muito complexo, muito difícil. Lula é muito hábil, Lula é uma liderança que se consolida mundialmente, aqui na América Latina, e tem muita sabedoria, experiência vivida e habilidade política para dialogar com o Congresso. Vai ter bom diálogo e os principais projetos, eu não tenho dúvida, José Maria, que o Lula vai aprovar no Congresso. Há uma previsão assim de ser um governo reformista, de mudar a Constituição? Algumas coisas tem que mudar, revogar a emenda constitucional 95, revisar alguns pontos da reforma trabalhista, revisar alguns pontos da reforma da Previdência. Mas esse não é um pensamento médio do grupo governista. Mas eu acho que é possível. Revogar a reforma trabalhista. Não revogar, revisar. Está lá no programa de governo, não é revogar, é revisar partes da reforma. Qual ponto, deputado, que o senhor acha mais preocupante na reforma trabalhista? Eu acho que tirar direitos, como agora da carteira verde e amarela, que pode contratar com menos de salário mínimo, não tendo 13º e férias. Se o trabalhador não tiver renda, ele vai consumir o quê? Tu não pode fazer um país só para exportar, tu tem que exportar e ter um consumo de massa. O salário é o que permite consumo, é o que reduziu agora a situação. Pega o preço da carne. Nós comia 42 quilos em média per capita por ano, agora está 29. Porque o povo está diminuindo o consumo de carne. Né? Porque não é porque não quer, porque não tem como comprar. Então, eu acho que esse é o ponto central. Fazer revisões, recolocar numa perspectiva de crescimento econômico, com distribuição de renda,
e acredito que o Lula vai ter muita habilidade e nós vamos fazer maioria. Se a gente compor agora com PSD, com MDB e com União Brasil, nós já formamos uma sólida aliança de sustentação e governabilidade no parlamento. Mas também quero concordar contigo. Se a oposição vai estar viva na rua, nós da base do governo não podemos só depender do Congresso. Eu defendo a tese que nós também vamos para a rua, porque nós vamos defender o governo, vamos defender nossas pautas para enfrentar a extrema-direita que tem ficado nas ruas para romper a própria democracia. Nós vamos para a rua também, nós vamos para as mobilizações também e nós vamos defender a democracia e vamos defender o nosso governo. Pois é, o deputado Pedro Uczai, ele é do PT de Santa Catarina, experiente político, foi prefeito, deputado estadual, já está entrando aí no 4º mandato, foi reeleito, né? E nós estamos aqui no Frente a Frente, você sabe, acompanhando a política, diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília. A Denise Rotenburg, a minha parceira de sempre, não está hoje aqui porque fez uma viagem, né, acompanhando aí os noticiários internacionais e estará de volta na semana que vem. Vamos agora ao primeiro intervalo aqui.